Aqui transmitida para você, telespectador da BMC News. E hoje nós estamos retomando nossas pautas de capitais alternativos, Venture Capital, Private Equity, um pouquinho do que é o mundo de negócios, ex-empresas que estão listadas. E a gente tem aqui para bater um papo conosco o Parker Tracy, cofundador e CEO da Cobbly. Aqui uma empresa... Bom, eu vou deixar ele contar para vocês exatamente o que a empresa faz. Parker, muito obrigado por aceitar o nosso convite e pela sua participação. Obrigado, Felipe. Parker, queria que você começasse, dar uma introduçãozinha para a gente, né? Qual o conceito da empresa, quais são os principais modelos de negócios de vocês? Claro. Somos uma empresa de SaaS, ou seja, uma empresa que cobra nossos clientes via uma mensalidade. E nosso modelo é muito mais feito em cima de como a gente consegue otimizar um fluxo dentro de uma empresa. Naturalmente, no nosso caso, a gente otimiza isso com tecnologia IoT, ou seja, internet das coisas, para criar um valor para o nosso cliente final. Bem resumido. Perfeito. Quais são, para a gente entender um pouco mais, né, dessa quebra, quais são os principais clientes de vocês? Quem puxa essa força motriz? Como vocês constituem, né, compõem a receita da empresa? Claro. A gente fornece uma solução para qualquer empresa que tem operações físicas. Hoje em dia, a gente foca bastante na operação física de veículo. Então, qualquer empresa que opere veículos durante a operação deles. E a gente tem, dentro da nossa base de quase 6 mil empresas aqui no Brasil, tem, acho que 160 canais diferentes dentro da base. Mas a gente tem 6 mercados principais que a gente atende e a gente realmente deixa um time focado nesse segmento, que é telecom, energia, empresas de last mile, transportadoras, saúde e consultoras. Mas eu vejo que vocês têm esse foco em transportes, mas o conceito da empresa é IoT. E que outros tipos de equipamentos vocês podem aplicar a tecnologia de vocês? A gente não pode trabalhar com tipo dispositivos, coisas de fora. Então, somos um sistema fechado, onde a gente faz integrações com outros sistemas, mas a gente não integra em cima de hardware de outras plataformas. Para explicar um pouco melhor, eu acho que porque já estamos entrando no produto sem olhar tipo, quais são as dores que a gente resolve nesses clientes, resolvemos 3 dores principalmente dentro dessas operações físicas. A primeira, eu quero ser uma operação mais eficiente. Por exemplo, se você for uma empresa de last mile, eu quero fazer mais paradas por veículo por dia. A gente ajuda eles, faz planejamento, espaço de rota, acompanhamento da operação. Se você for uma empresa de ambulância, quer minimizar o meu tempo de resposta, a gente ajuda isso. Segundo é minimizar custo, também a gente ajuda com mais visibilidade na parte de gasto de combustível, permite a linha maior de qualquer operação, também com o custo total de propriedade do veículo, finalmente coisa ligada com o motorista. E finalmente a terceira dor é segurança de motorista, menos óbitos, menos acidentes na rua. Quais tipos de informação vocês conseguem coletar? Naturalmente, tem um pedaço do traqueamento via GPS, mas vocês têm um conjunto adicional de informações que vocês conseguem coletar pelos sistemas de telemetria, né? Claro. Então, a gente tem vários hardwares diferentes. Então, o hardware mais simples pega GPS, acelerômetro, e também está ligado com o computador dentro do veículo. Então, a gente pega um monte de informações diferentes. A gente tem vários dispositivos no meio, mas nosso dispositivo mais sofisticado é o que a gente chama de dashcam, ou seja, uma câmera que você bota no para-brisas, gravando o motorista. Por exemplo, a gente pode ver se é realmente Parker dirigindo o carro, tem alguém no banco de trás, estou usando o cinto, estou fumando cigarro, usando o celular, alguma coisa assim. Obviamente, comportamentos que não são permitidos dentro da operação. E também uma câmera indo para frente, que é muito mais filmando as coisas de fora. Seja acidente, chegou no cliente, etc. Para muito mais coisas no ambiental do veículo, que tudo isso sendo gravado. Agora, uma pergunta que me surge é,
vocês não têm como clientes as plataformas de aplicativos de transporte? Porque isso seria uma maravilha para resolver boa parte dos problemas que a gente vê hoje, né? Claro. Mas, não, para a gente é muito mais nosso foco. Então, a gente tem várias empresas que são parecidas o que você está falando. Mas para a gente, somos muito focados numa operação. Sabe? Em vez de uma plataforma que fornece uma operação, por exemplo, um Uber da vida, Sim. é muito mais viabilizando motoristas terem uma interação muito mais ágil com o cliente final. Para a gente, é muito mais quando a empresa está tentando fornecer um serviço ligado com o produto ligado com vários veículos em uma operação complexa, como a gente consegue virar a plataforma centralizada para ter visibilidade nessa operação. Então, sim, como eu falei, a gente trabalhamos com 160 canais diferentes, mas é muito mais em cima dessas indústrias que eu já falei no começo. Eu tive uma experiência em indústria e a gente tinha problema de entrega de máquina, né? A gente fornecia máquinas para comércio e era inacreditável que se perdia de máquina. É inacreditável. Você no transporte, sumiu um caminhão, ficava no meio do caminho. Às vezes, nem tanto, mas você não conseguia rastrear todo o trajeto, ficava uma lacuna de tempo sem ver, sem conseguir mensurar quanto tempo faltava para o ponto final. Essa é uma dor real desse tipo de indústria. Agora, esse tipo de dispositivo caberia à segurança pessoal, por exemplo, também? Não, a gente tem vários features que você teoricamente consegue utilizar para segurança, mas a única dor que a gente não entende é segurança. Por exemplo, a gente tem bloqueadores digitais do veículo, mas é muito mais utilizado que, olha, por lei trabalhista, o veículo não pode ser ligado antes de X hora na parte de manhã. A gente consegue garantir que uma empresa tem essa funcionalidade. Mas no olhar de uma pessoa física que a gente não entende, ou tipo de recuperação de carga, coisa assim, a gente não entra nesse segmento além de ter análises e features que ajudam uma empresa a seja uma frota mais segura no olhar de segurança. Porque várias vezes outras empresas que ficam dentro desse segmento muito mais rastreamento, o que eles oferecem é muito mais o braço de recuperar e também inteligência, onde os ladrões moram, onde eles tipicamente pegam, integrando com forças policiais, etc. Mas é um segmento que a gente não entra. Para a gente, muito mais eficiência operacional, custos e segurança de motorista. Então, pensando em nichos de mercado, você está muito olhando esse problema de indústria, eventualmente quem precisa... A dor que você estava descrevendo é uma dor que resolvemos diariamente. Não era um problema só nosso lá, né? Para centenas. E várias vezes, obviamente, quais são todas as razões que essa máquina não vai chegar no cliente final? Tem várias. Então, obviamente, roubo é um. Graças a Deus não é uma grande, porque máquinas tem que ter uma logística atrás para roubar uma máquina. Mas tem bastante, foi um plano de rota mal feita, o motorista não recebeu o despacho bem, o veículo quebrou, etc. Então, sem a visibilidade de todos esses gargalos na sua operação, é impossível melhorar a operação. Então, se ficar totalmente offline, é muito difícil. Então, para a gente, muito mais como a gente consegue digitalizar esse mundo offline, logística, veículos, operações, para interagir 100% com toda a eficiência e otimização do digital, que é padrão hoje em dia, mas no mundo físico, ainda os problemas parecem muito arcaicos, né? Muito arcaicos de foi roubado, cara, o carro bateu um outro carro e agora não consegue entregar, né? Eu acho que esse tipo de problema é a mesma história para um médico, a gente ainda precisar fazer cirurgia, né? Poxa, você tem que abrir um ser humano e tira um pedaço para resolver um problema. A gente tem esse problema de rota, de roteamento e colisão. Poxa, como é que você colide o carro? Isso não deveria acontecer mais, nem é tão complicado assim de não existir e ainda acontece. Mas de onde veio a ideia da empresa? Como começou? De onde surgiu o insight? Falar, olha, vamos atuar nesse mercado, existe um gap, vamos tentar cobrir esse gap. Claro. Então, se não for já super óbvio, eu sou americano. E eu cheguei aqui no Brasil faz 9 anos agora. E quando eu cheguei, eu tinha
na minha cabeça que tipo um grande movimento do futuro foi essa digitalização das coisas offline. E como isso vai acontecer via IoT, internet das coisas, né? Então, e também nos Estados Unidos já estava começando nessa época, tipo, a criação de muitas empresas. Hoje a gente tem 12 unicórnios de telemetria ou IoT fazendo coisas muito parecidas do que a gente faz. E o mercado faz 10 anos teve foi um mercado bem nichado. Tipo, talvez teve uma penetração de 10, 15%. E hoje em dia, quase 70% de todos os veículos comerciais, tudo de moto para caminhão, empilhadeira, etc., estão conectados à internet. E aqui no Brasil, ou tipo, América Latina mais em geral, cara, essa penetração ainda baixíssima, tipo 10, 15% dos veículos, ainda o que eles usam é walkie-talkie, Excel, cara, manda sua localização, o cliente está irado aqui onde você está. Então, cara, a gente acredita, já vemos tipo, o mercado adotando essa tecnologia de visibilidade da operação cada vez mais, e a gente queria se posicionar como tipo o líder, mesmo técnico e mesmo em termos de escala. Então, nossa visão é tipo, ser a maior empresa de telemetria de América Latina. Vocês atuam só no Brasil ou vocês têm posições em outros países hoje? Não, hoje em dia é 100% do Brasil, mas a nossa visão é bem ligada com a América Latina inteira. América Latina inteira? América Latina inteira. Cara, a coisa boa para a gente é que as dores que a América Latina tem, ou o Brasil tem, muito parecido com México, Chile, Peru, Colômbia, o que seja. Graças a Deus, não é um segmento regulado, também não é um fintech, onde a gente precisa amarrar o produto ao redor de um sistema que tem nada a ver com o Brasil. Mas tem toda a complexidade de produto e a logística de venda, de operações, etc., para entrar em novos países. Então, pretendemos no ano que vem já estar em mais alguns países de América Latina, obviamente focando nos grandes e bem comportados, começando aí. Eu vou fazer uma pergunta, a gente está aqui para fazer perguntas difíceis mesmo, né? Aí você fica à vontade e fala, olha, isso aqui, até aqui eu posso responder, aqui não. Vamos lá. Mas quanto do produto é tecnologia proprietária, o que vocês compram, como funciona essa divisão, quanto vocês são eventualmente dependentes de um fornecedor, fazem acordos com esse fornecedor para exclusividade ou não? Vocês essencialmente têm um conjunto... entre aspas, genérico, não genérico no sentido negativo, mas partes que vocês conseguem comprar e montar os produtos e o que importa para vocês é compor o hub tecnológico. Claro. Então, tudo que fica conosco, somos muito mais uma empresa de software, inteligência de dados, do que hardware. A grande maioria do nosso hardware a gente importa de fora, de vários países diferentes, dependendo. Já fizemos hardware do zero, e sempre tentamos evitar, porque ao fim do dia, nosso hardware, não estamos criando sensores que não existem. Estamos pegando vários sensores diferentes, seja uma câmera, GPS, acelerômetro, botando num printed circuit board, botando uma casca em cima, e daí fazendo tipo firmware, software que fica dentro do dispositivo em si. Então, para a gente, é muito melhor no lado de hardware, para ter grandes relações com parceiros, e daí a gente fica 100% em toda a parte de software, seja de firmware, software dentro do dispositivo, todo o streaming de dados, ou seja, tipo, como os dados estão sendo tipo, emitidos do dispositivo para a nossa nuvem, e naturalmente toda a experiência para o nosso usuário. Porque o que é sagrado para a gente é a experiência do usuário. Quanto da informação você transmite só o metadado e quanto você entrega pronto? Vou dar um exemplo. Você tem a captura de videotelemetria, então você consegue ver quando o motorista, por exemplo, foi falar no celular, né? E aí, assim, vocês têm um índice de redução, né, importante aí de multas por falar no celular no trânsito. Esse tipo de informação, você entrega para o seu cliente o dado e aí ele vai analisando e vendo quando ele tem que intervir, ou você já manda uma push notification para o seu cliente falando, olha, seu motorista está falando no celular? Cara, a gente faz as duas coisas, mas é bem ligado com o tamanho da frota. Se for uma frota menor, que não tem SLAs, tipo Service Level Agreements super bem definidos, cara, o cara gosta de ficar ali no mapa, ali no scroll de vídeos, olhando coisas com índice, porque não tem processo atrás. É muito mais ele está procurando coisas que ele sabe são coisas com índices bons, e ele fica em cima. Para empresas maiores, é muito mais ligado com métricas e SLAs. Então, daí, em vez de uma frota de, tipo, 2.000 veículos, ele não vai ficar olhando no mapa com 2.000, tipo, carros andando de um jeito louco. Então, é muito mais ligado com alertas.
Então a gente faz o sistema para muito mais alimentar essas SLAs, métricas operacionais para ele não precisar ficar, porque o que ele quer visibilidade dos SLAs em tempo real, e caso várias coisas acontecerem, ele precisa já mandar isso para o time operacional para ter uma reação. For um acidente, o que ele faz? Também ele já tem vários processos quebrados, tipo, se for um acidente, o que acontece agora? Avisa o cliente, registra no sistema, manda o resgate, tudo isso. Então a gente ajuda ele a fazer decisões desse mundo offline, tipo, na operação em si. Mas é bem ligado com inteligência e alertas, muito mais ficando em cima de uma lagoa de dados, tentando entender como nadar, né? Não, eu lembro que, por coincidência, também tive uma operação que a gente tinha que fazer o acompanhamento de suporte técnico. E aí você tinha umas coisas assim, tudo bem, você tinha um sistema de monitoramento, mas vinculado ao sistema da operação. Então, era um sistema de uma casa de software, acho que pode falar, era da Oracle. Então a gente tinha que, ele ia lá e quando ele chegava no estabelecimento ele cadastrava. Só que essa ideia, por exemplo, de você ter a gestão da própria frota, você corta um conjunto de trabalho porque você consegue absorver metadados, né? Você sabe que ele já parou o carro na frente do cliente, você não precisa startar várias vezes, como você falou, tipo, cortando vários passos que já existiam. Por exemplo, para vários clientes, vamos falar uma empresa grande de instalação de ar. Cara, várias vezes ele vai receber uma ligação, cadê o técnico? Estou esperando, 4 horas, ele já perdeu a janela, cadê? E daí ele vai ligar a área de operações vai ligar para o motorista, vamos rezar que ele vai atender, na hora. E daí tem esse, jogo de telefone que, tipicamente, deixa o cliente muito mais chateado. Por exemplo, conosco a gente tem um feature bastante legal que já manda um link como se fosse um Uberzinho, já com o nome do motorista, placa do carro, exatamente qual momento ele vai chegar. Então, se você emitir esse link já com o envio da encomenda, cara, você literalmente cortou 7 passos que estão, criando um gargalo dentro da sua operação. Então, é muito mais como a gente consegue viabilizar várias coisas que devem ser automatizadas, mas sem um sistema de IoT é quase impossível, porque não tem o dado certo. E fico pensando quando a gente vai ter isso no correio, né? Porque aí as nossas encomendas a gente vai saber quando vão chegar, né? Cadê o pessoal? O pessoal que está assistindo a gente dos correios, né? Contratem o pessoal aí para a gente conseguir melhorar a qualidade do trancamento, né? Mas muito interessante. E aí, para esse tipo de sistema de entrega de varejo, vocês atuam também? Para empresas que entram para atuamos sim. O Last Mile é um grande segmento para a gente. Várias empresas que todo mundo sabe já são usuários da Cobly. Provavelmente tem features hoje em dia que você não sabe são powered by Cobly. Porque a gente fica muito mais para trás e viabilizando essa empresa, fornecendo uma experiência para o cliente final deles cada vez melhor. Mas não pode falar uns clientes não, para a gente ter de referência? Não, eu não falei com o time ainda quais logos estamos, mas tem 6 mil empresas dentro da base, então tem bastante nome ali para chutar. Não, maravilha. Não, daqui até o fim do programa a gente liga para a assessoria de preço e vê se pode falar quais nomes de clientes a gente pode soltar no programa. Pessoal, nós estamos aqui conversando com o Parker da Cobly sobre o negócio dele, sobre como como é esse ambiente empreendedor, como colocar um negócio de pé e, sobretudo, sobre essa tecnologia fronteiriça do IoT, sempre trazendo aí o que há de ponta no mercado financeiro e em negócios para você, telespectador da BMC News. Agora nós estamos indo para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Somos pioneiros na oferta de derivativos de balcão, com mais de 20 anos de know-how e uma vasta experiência de atendimento de clientes em mais de 140 países. Temos
o orgulho de oferecer uma infraestrutura de negociação de última geração para que os nossos clientes tenham a melhor experiência de negociação possível. Fala, meu povo, beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções. Você estará ao meu lado durante 6-7 horas ao vivo, aonde você irá aprender desde o básico dos principais conceitos de opções até o modo de você fazer proteção da sua carteira contra incerteza, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa proteção deve ser feita e também para você especular, tanto na alta como na baixa das ações. Inscreva-se agora e você ainda vai garantir 2 bônus. O primeiro bônus, a carteira recomendada de opções de Marco Saravalli, e o segundo bônus, a carteira de financiamento também de opções com Marco Saravalli. Te espero lá. BMC News, informação que gera valor. Olá pessoal, estamos de volta aqui com você com o Dinheiro de hoje, batendo um papo com o pessoal da Cobly sobre o mercado de IoT, sobre o mercado da própria empresa, pensando em rastreamento, mas também sobre o mercado de capitais e o que envolve todo esse sistema, sempre trazendo aí a vanguarda da tecnologia do mercado de capitais para você, telespectador da BMC News. E aproveitando aqui a volta para esse segundo bloco, eu vou pedir para você estar acompanhando aqui o chat, as suas perguntas, dúvidas, comentários. Então, deixe suas dúvidas, seus comentários aí para a gente esclarecer para vocês, aproveitando aqui a participação do Parker. Mas deixe também seu like. Não vamos esquecer, se você está aí aproveitando o programa, mas não vamos esquecer de deixar o like, ele é muito importante para nós. Carimba o like, vamos buscar aí o like 400, quem deixar ali o like 400 ganha um abraço especial. Enquanto isso, se você está chegando agora também, não acompanhava o canal da BMC News, deixa ali também sua inscrição e não perca mais nenhum Você com Dinheiro. Parker, tinha uma pergunta, agora um pouquinho, não só dentro do ambiente de negócio, mas vocês tiveram um investimento do SoftBank, não é isso? Isso. Como é que foi a rodada de investimento? O que eles já pegaram no pé de vocês? Não tem ninguém vendo, pode ser sincero aí. Como é que foi essa experiência de passar a ter um investidor acompanhando a empresa? Na verdade, o SoftBank entrou no nosso Série B, que foi nossa segunda captação institucional da empresa. Mas, então, quando captamos pela primeira vez em 2019, captamos $10 milhões pelos fundos americanos, brasileiros, etc. O que muda bastante. Então, a única coisa que muda realmente, cara, agora é a gente criou formalmente um board, que muito mais aconselho, onde a gente deixa pessoas que conseguem, realmente palpitar de especialista em cima de vários assuntos diferentes, confirmar que todo o nosso plano, encaixa muito bem com o plano para a gente captar de novo. E, cara, para o Série B, cara, selecionamos, o SoftBank, várias razões, cara. Ainda o time hoje em dia é um time extremamente impressionante. Eles também têm uma grande estratégia, visão ligada com o IoT. Então, o Massa, o fundador da empresa, etc., eles sempre falam bastante coisa de IoT. Então, graças a Deus, a gente ficou muito dentro de uma estratégia dele, um vertente super importante para eles. E também, cara, eles trouxeram, várias pessoas muito impressionantes do mercado ajudando a gente. Então, com um fundo tão grande quanto o SoftBank, cara, eles têm muitos recursos para ajudar as empresas que ficam dentro. Então, foi bastante isso. Durante a nossa Série B foi SoftBank e Qualcomm Ventures, que também é um dos maiores fabricantes de chips e coisas ligadas com IoT. Então, a gente conseguiu trazer alguns nomes de muito grandes para ajudar a gente, mesmo a parte técnica e mesmo a parte de go-to-market. E isso eu ia perguntar também sobre esse apoio ex-money, né? Porque naturalmente a gente vai buscar uma captação
que além do caixa, porque a gente tem projetos que eventualmente prevê investimentos na cabeça para ganho depois. Mas geralmente, quando eu converso com empreendedores, eles comentam que, olha, mais valioso do que aquele caixa inicial é como o investidor vai trazer know-how, trazer contatos para dentro do negócio. Vocês conseguiram aproveitar bem disso? Sim, cara, a gente chama os VCs bastante para ajudar em várias coisas. Como eles ajudam tipicamente? Cara, eles ajudam bastante em contratação. Também eles já têm uma rede bem grande, até SoftBank já tem headhunters dentro da organização deles, que você consegue utilizar de graça, que é muito legal. Mas também eles trazem tipo, conhecimento técnico, talvez dentro, no caso de Qualcomm, cara, eles são maiores craques de fazer qualquer coisa possível. Por exemplo, sempre estamos tipo, dentro dessa discussão, como a gente vira todos os nossos hardwares uma plataforma mesh. Ou seja, cada hardware está interagindo com cada um. Por exemplo, eu consigo reconhecer o Parker aqui dentro desse carro, mas um outro carro nada a ver também pode reconhecer o Parker. Esses dados são centralizados, comunicando um com o outro, dentro de uma inteligência ao redor de várias frotas. Muito legal. E finalmente eles ajudam o planejamento de escala e de vendas. Tipo, isso está encaixando muito bem para a gente ser a empresa que cresce mais rápido, cresce de um jeito mais eficiente possível, que são as duas grandes métricas macro que a gente olha com eles. Qual a velocidade de crescimento de receita hoje? Cara, hoje em dia estamos ainda crescendo acima de 100%, então um nível bem acelerado. Cara, pretendemos, cara, manter isso por mais alguns anos. Isso seria incrível se a gente conseguir ainda com nossa escala de 400 pessoas, continua crescendo, tipo assim, acima de 100%. Vai ser um desafio nos próximos alguns anos pela escala. Mas aí a gente também tem uma parte importante de crescimento via digital, né? Logística tem sido um hub fundamental para crescimento aqui no Brasil, então vocês acabam tendo um mercado para explorar esse crescimento. Outra coisa, essa informação de vocês centralizam, então vocês têm lá os servidores que vão armazenando essa informação que hoje vocês conseguem cruzar entre os motoristas, por exemplo? Conseguimos. Na verdade, a gente faz várias análises bem legais, até tipo, melhor motorista dentro da base da Cobre, que tem bem assim, que tem acho que 120 mil motoristas dentro do sistema atual. Então, a gente consegue cruzar bastante coisa, cara. Cara, você tem uma frota de ambulância. Cara, eu quero entender de todas as outras frotas de ambulância quem tem o melhor tempo de resposta e por quê. A gente sabe. Então, a gente, hoje em dia, nos foca muito mais expandindo nossa base atual. Sabe? De muito mais logos entrando, muito mais frotas, mais veículos. Mas pretendemos sim usar esses dados para criar vários features que não existem hoje em dia. Por exemplo, a gente não ainda integrou com plataforma de seguros. Naturalmente, cara, a gente tem detalhes pra caramba em todas as frotas, em 6 mil empresas, tipo aqui no Brasil, 100 mil veículos, esse tipo de coisa. E, cara, a gente consegue distribuir, precificar e faz gestão de sinistro digitalmente para ajudar esses seguradores, tipo, seja uma empresa muito mais digitalizada. São exemplos, tipo, meio óbvio, etc. Mas é uma base que a gente quer crescer a base antes de lançar todos esses features para outras pessoas que ficam dentro da grande comunidade de frota aí. Deixa eu voltar ali no investimento dos VCs, porque vamos aproveitar que a gente está aqui, só tem nós dois, né? E o que tem de ruim? O pessoal pega muito no pé, você fica mais burocrático aprovar uma tese de investimentos. O que é o calcanhar de Aquiles de quando você recebe um investimento de venture capital? É só ruim se você não está alinhado com seus investidores. Parker quer fazer X, o investidor quer fazer Y. Agora isso é ruim. Graças a Deus isso nunca aconteceu conosco. E também exige quando os investidores em si não estão alinhados. Então, cara, é de altíssima importância para escolher, cara, as pessoas certas para entender exato que a gente quer a mesma coisa, visões são super alinhadas, porque senão agora vai ter uma briga tipo dentro do board que, cara, eu discordo da decisão da liderança, eu concordo, etc. Tem um voto para realmente decidir, forçando o lado que perdeu, tipo, fazer o que eles querem, né? Então, mas se você tem o alinhamento, cara, você está trazendo pessoas super sofisticadas para a mesa, cara, com cada vez que tem mais cabeça
alinhada, cara, a empresa vai muito mais longe. E, naturalmente, o capital, o combustível em que o veículo de startup está andando. Então, cara, graças a Deus, nunca tivemos um conflito, sempre escolhemos tipo, pessoas super alinhadas, mas eu já vi várias histórias mais feias, de falta de alinhamento, esse tipo de coisa, e daí, cara, pode virar uma briga mesmo. E quando virar uma briga, cara, a operação pode derreter, né? Tipo, você vai gastar toda a banda na briga, nos votos, etc., em vez de realmente, cara, vamos criar um produto legal que resolve uma grande dor para o cliente e vamos distribuir de um jeito que a gente consiga atingir números para ter mais investimento. Então, cara, depende, é quase um investidor como uma alavancagem da empresa. Feito bem, cara, você vai muito mais longe, mas vai para mal, o banco tem sua empresa. É um conceito parecido. E geralmente são cabeças boas pensando, né? Porque essa turma, especialmente os principais fundos, não só muito bem relacionada, mas tem um nível de senioridade muito interessante. Né? Muito interessante. Dentro desse mercado, como é que... Eu imagino que você tenha contato também com as outras empresas do Hub, né? Como tem sido o clima nos últimos meses, né? Desde que essa... Você já entendeu o porquê da minha pergunta, né? Claro, Desde que veio essa onda de alta de juros, a gente tem sentido o pessoal tem sido assim mais firme nos acompanhamentos. Como é que está o ambiente? Total. Eu acho que tipo, foi muito mais março do ano passado. Quando tipo, o mercado virou profundamente e daí entrou medo muito mais nas cabeças dos fundos. E cara, hoje em dia eu acho que o último ano foi difícil e ainda bem difícil. Então, tem coisas boas dentro disso. Nunca tinha tanto capital no sistema que tem hoje, mas a galera está muito mais... com muito mais medo de aplicar e, naturalmente, todas as ações públicas caem em termos de valuation. Então, cara, eles sempre precisam fazer um mark-to-market, né? Então, ou seja, tipo, eu não vou dar um multiple de valuation muito além do que o mercado público tem, tem com desconto. Então, naturalmente, os valuations caíram, mas ainda, cara, tem muito apetite, muita vontade para botar o dinheiro, porque o fundo não consegue devolver o dinheiro e falar, desculpa, gente, eu falhei, vamos falar depois, né? Mas, cara, é um momento bem difícil, porque hoje em dia, cara, tem que ter todas as suas métricas principais em ordem. Sem alguma coisa fora, eu acho que vai ser muito difícil captar. Em 2021 foi bem diferente, foi tipo, cara, growth at all costs, né? Crescimento de qualquer jeito e não faz nenhuma diferença ou faz pouca diferença se esse crescimento foi saudável, foi eficiente, etc. Agora mudou bastante, está muito mais um balanço de eficiência e velocidade de crescimento. Então, naturalmente teve várias empresas sofrendo dentro desse contexto. Quantas pessoas hoje vocês têm na empresa? Estamos com 400 pessoas. Esse número está crescendo esse ano? Está crescendo nesse ano, sim. E como é que foi contratar ano passado? Eu senti um pouquinho também, né? Mas é bom sempre conversar com alguém. Como foi contratar ano passado e o que já deu para melhorar em termos de ambiente de contratação esse ano? Cara, foi em janeiro e fevereiro de 2022, tipo, logo antes que o mercado virou... Cara, a minha maior dor foi contratação e retenção de funcionários. Ponto final. Não teve mais alguma coisa que me tirou sono durante a noite, nada. Em abril, cara, não ficou no top 20. Porque já começou a demitir a galera em massa e coisa assim. E naturalmente, cara, tem muito mais pessoas no mercado do que empresas contratando. Então, hoje em dia, graças a Deus, sempre tivemos uma boa retenção de pessoas, tipo, via cultura legal, até time super alinhado. Então, a retenção nunca foi um problema, mas, cara, faz alguns anos, quando fomos uma empresa bem menor, menos conhecida, etc., cara, foi muito difícil. Mas hoje em dia, obviamente, o mercado bem mais simples de contratação, porque, cara, tem empresas muito boas que estão demitindo milhares de pessoas super bem... cara, formados dentro dessa empresa. Então, cara, foi meio estranho que ficou o meu maior medo para um medo minoritário hoje em dia. Toda a operação de vocês fica aqui no Brasil?
Sim, 100%. Agora, 75% do time fica em São Paulo e 25% ao redor do Brasil, que é mistura de a galera voltando e também a gente contrata tipo home office inteiro. Então, ainda uma empresa de home office first, mas temos um escritório muito legal em Vila Olímpia, então a galera que sempre está cheio. A gente sente que, cara, tem muita demanda para a galera voltar e ter essa experiência mais 2019 de novo, né? E é diferente, né? Você tem aquele conhecimento tácito, semi-formal, de você estar tomando um café, ver o cara do outro projeto e forma uma ideia e a coisa anda, né? Total, cara. É muito difícil criar amigos via Zoom, né? Tipo, sem essa capacidade para bater alguém no ombro, cara, vamos almoçar, cara, eu quero entender seu dia a dia, depois vamos fazer um happy hour, cara, muda muito a dinâmica da empresa, sabe? Vira uma experiência de trabalho muito mais frio. Saca? Muito mais que não tem esse apelo, essa conexão, cara. Eu sempre falo dentro da empresa, é impossível tirar a parte social, sabe? É importante que eu conheço você, eu tenho respeito para você, tipo, eu sinto, cara, conforto, você está investindo na minha melhoria, etc. Cara, isso é muito difícil no nível digital, né? Então, voltando para isso, eu acho que, cara, a gente vai ser cada vez mais uma cultura mais forte, porque tem essa confiança dentro da galera, que não dá para fazer via Slack, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. E como é que foi montar, porque uma outra coisa que eu sempre tento buscar, tanto com quem está de um lado e do outro do Private Equity, é que lá nos Estados Unidos, por exemplo, você tem o Vale do Silício, é um hub, e tanto para as empresas investidoras quanto para os empreendedores tem as ideias ali para serem investidas. Aqui no Brasil, eu ainda sinto um pouco de difusão entre esses núcleos. Conversei com alguns, mas só o fato de serem alguns e geralmente eles não se conversarem, você já vê que falta um pouco desse grupo para fomentar esse espaço. Como é que você sentiu isso aqui, começando a empresa? E o que você vê que já melhorou ou dá para melhorar nesse sentido? A primeira coisa, eu acho que a comunidade de startup, VC, Private Equity, cara, eu acho que é muito mais unido aqui do que nos Estados Unidos, porque é muito menor. Né? É muito menor, então, cara, tem esse cara, não tem mais do que 15 fundos de VC no Brasil. Cara, nos Estados Unidos, eu acho que tem... Cara, eu esqueço esse número, mas foi tipo bem acima de 1.000 registrados no tipo CVM da vida, né? De lá. Então, cara, naturalmente é muito difícil ter uma comunidade unida quando você tem milhões de pessoas dentro da comunidade. Então, primeiro, eu acho que a comunidade aqui é muito unida. Tipo, é muito raro, assim, um fundo americano, cara, você conhece uma empresa que faz X. Muito raro que não conheça aquele fundador. No mínimo via Endeavor, cara, somos portfólio de SoftBank juntos, cara, fomos para happy hours, esse tipo de coisa. Então, tem muito mais conexão aqui. Mas o que mudou dentro desse contexto, especialmente nos últimos 4 anos, cara, foi muito mais que, cara, as startups começaram a atrair as melhores pessoas técnicas, as melhores pessoas de negócios, as melhores pessoas de go-to-market. Que, cara, isso começou faz 15 anos nos Estados Unidos, mas agora, cara, faz 10 anos, uma pessoa super inteligente vai para o banco e nunca sai. Cara, agora a gente tem bastante pessoas saindo de McKinsey, Bain & Company, etc., indo para, tipo, trabalhar na Cobre, trabalhar em startups assim. E, especialmente dentro da área técnica, o trabalho mais hypado que existe é para trabalhar numa startup crescendo bem, que já captou bem, é muito mais do que trabalhar dentro de um Oracle da vida, uma empresa, um TOTUS da vida, etc., sabe? Então, essa cultura de tipo onde eu me enxergo mais desenvolvendo, seja uma startup, mudou bastante, porque, cara, em 2016, antes de lançar, foi muito difícil, tipo, convencer um desenvolvedor a trabalhar conosco e não com uma empresa que tem 5.000 funcionários. Muito bem. Pessoal, estamos batendo esse papo aqui com o Parker da Coble sobre, naturalmente, tecnologia, sobre a IoT, sobre o mercado em que a empresa está inserida e o mercado de Private Equity, Venture Capital, empreendedorismo em geral aqui no Brasil, onde, naturalmente, também a empresa está inserida. E nós estamos também aqui acompanhando, você deixa a sua pergunta, seu comentário pelo chat e, naturalmente, temos que pedir
o seu like. Não, deixa o seu like, deixa o seu comentário, faça a sua inscrição no canal da BMC News para não perder mais nenhum Você com Dinheiro. Agora vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco do Você com Dinheiro de hoje. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Fala, meu povo, beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções. Você estará a meu lado durante 6-7 horas ao vivo, aonde você irá aprender desde o básico dos principais conceitos de opções até o modo de você fazer proteção da sua carteira contra incerteza, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa proteção deve ser feita e também para você especular, tanto na alta como na baixa das ações. Inscreva-se agora e você ainda vai garantir 2 bônus. O primeiro bônus, a carteira recomendada de opções de Marco Saravalli, e o segundo bônus, a carteira de financiamento também de opções com Marco Saravalli. Te espero lá. BMC News, informação que gera valor. Olá pessoal, estamos de volta para o terceiro e último bloco do Você com o Dinheiro de hoje. Eu estou acompanhando aqui o chat, né? E estou acompanhando os likes aqui também. Falta aquele like, né pessoal? Vamos lá, não se acanhem, deixa o seu like aí, vamos buscar ali os 400 likes. Temos ali um espaço bom aí no programa de hoje. Vamos aproveitar, né, mandando aquele abraço especial para quem marcar o like 400. Vamos lá, voltando aqui ao assunto de hoje, nós temos aqui um papo interessante, tanto sobre o business em si da Coble, quanto o mercado de private equity, né, de venture capital aqui no Brasil. E você trouxe um ponto importante, a gente tem ainda poucos fundos de VC aqui no Brasil. É um mercado que ainda começou aqui no Brasil propriamente início dos anos 2000, né? Nos Estados Unidos ele começou a se fomentar mais já na década de 80. Né? O que dá para a gente fazer aqui de diferente para ampliar esse mercado, dar velocidade para esse mercado? Boa. Para mim é muito mais acelerando essa cultura de a galera querendo trabalhar nas startups. Tipo, ainda muito atrás dos Estados Unidos, porque tudo começa com a ideia, o fundador, etc. Sabe? O dinheiro vai atrás de uma ideia boa, tipo, então, em vez do oposto. Tipo, o fundador não vai atrás de dinheiro, não deve vai atrás do dinheiro. Para mim, é muito mais pessoas querendo ser fundadores no futuro. Então, muito mais tendo tipo, todas as ferramentas, todo o contexto, o entendimento do que eles precisam fazer para lançar essa empresa, obviamente virar poucos recursos de dinheiro
bastante valor para o cliente final. Então, para mim, começa com um ponto, uma virada cultural, que ainda estamos dentro dessa evolução. Naturalmente, o dinheiro segue. Por exemplo, se o Brasil tivesse 10 vezes mais startups, com certeza amanhã tem 10 vezes mais capital, né? Então é muito, muito ligado com isso. Naturalmente, cara, tem probleminhas de governo, outras coisas assim, mas, cara, para mim, o ponto principal é a cultura, a galera querendo cada vez mais arriscar e criar coisas bem grandes que conseguem mudar o dia a dia no Brasil. Eu tenho um pedaço, você comentou, né, que há 10 anos a diferença. Eu lembro quando eu comecei na Com Dinheiro, a Com Dinheiro era... Tinha uma linha de ser um pouco old school, porque é um negócio que envolvia trabalhar com banco, mas era conceitualmente uma startup. Às vezes eu tinha uma dificuldade que eu comentava com colegas que eu tinha ido para Com Dinheiro, o pessoal falou, mas o que é isso? Não, mas como é que você trabalha numa empresa? Não conheço. Não, por que você não foi para o Itaú? Hoje em dia é completamente diferente, né? Lógico, falta muito para a gente chegar na cultura americana ainda, mas já existe um olhar de que o risco de estar numa empresa que está em crescimento acelerado é positivo, né? E você aprende muito, você está perto da gestão, você fala, mesmo hoje com 400 funcionários, você consegue estar próximo da alta gestão, que uma empresa com 5 mil e que tenha 100 anos, primeiro fundador não existe mais. Então, como é que você vai ouvir do fundador, de onde veio a ideia dele? Sabe? Eu acho que essa é uma quebra que a gente está vendo de uma forma diferente, o que é muito positivo até para o ambiente de inovação, né? E quantas rodadas vocês já passaram de captação? Na Coble passamos pelas suas 2 rodadas. Entre o começo de 2019 foi 100% bootstrap, ou seja, estou dentro da minha conta. Obviamente chega um ponto que isso não vira viável. E daí a gente foi para o mercado de venture capital. E graças a Deus, nosso business é um B2B SaaS. Então, todo mundo entende esse tipo de negócio. Alguns VCs amam o B2B, outros não. Mas, graças a Deus, a gente teve um business model que foi bem mais fácil para os investidores entenderem. Então, foi muito mais como eu consigo comunicar essa visão, obviamente criar métricas que mostram que realmente estamos no caminho certo para criar uma empresa bem grande. Mas só foi essas 2 captações desde o começo. Vocês estão olhando para a abertura de capital? Vamos ver o que o board ao fim do dia que bate isso. Mas para mim, tem 2 coisas. O board que tem VCs, etc., para eles, cara, o fim do dia é dinheiro. Então, dinheiro entra, sai, e daí eles querem um retorno X para validar com o fundo. Mas para mim é muito mais ligado com a visão. Eu quero criar a maior empresa de telemetria ou IoT de América Latina, cara. Tem 42 milhões de veículos comerciais, 85% usam nada. Então, cara, tem um espaço para criar uma empresa gigantesca. Nosso grande par americano, uma empresa que se chama Samsara, empresa de 10 ou 11 bi de dólar, uma empresa que tem 1 milhão de veículos na base. Cara, tem tranquilamente espaço para a gente atender, 2, 3, 4, 5 milhões de veículos. Então, é muito mais isso que me dá muito mais animação de, ficar no dia a dia Coble, em vez de, beleza, cara, a gente vai chegar no IPO, acabou, estamos fora. Mas dito isso, cara, eu acho que o board vai querer uma IPO, o caminho mais claro para a gente. E para fazer aqui no Brasil, fora, nos próximos alguns anos a gente vai ter números suficientes para fazer uma IPO aqui no Brasil. Vai demorar mais alguns anos para fazer fora. Mas para mim isso é muito mais uma captação, em vez de, beleza, agora vamos para a praia e afastar toda essa visão que foi tão importante para a gente por 6, 7 anos, né? Agora você trouxe um ponto que é impossível não perguntar o segundo fator disso. E um investimento parcial de estratégico?
um para-americano, por exemplo, fazendo investimento para montar um conglomerado global. Isso faz sentido em lugar de um IPO? Tipo, para ser adquirida por uma empresa de fora, por exemplo. Por exemplo, mas não precisa ser aquisição, pode ser uma participação minoritária, né? Pode ser. Está muito... Nos Estados Unidos teve muitas aquisições dentro do mundo de telemetria. Isso é interessante, só se ajuda a gente a acelerar o nosso crescimento. Perfeito. Sabe? Então, porque uma captação em si, que serve para nada, não é útil. O que é útil é essa captação seja tipo o combustível que leva você mais longe, né? Mas só para uma captação, uma parceria, tem que analisar muito melhor, tipo, qual é esse valor, tipo, como a empresa vai receber benefício dessa parceria. Porque sempre recebe nas notícias, série A, 10 milhões de dólares, série B, 30 milhões de dólares, isso é muito legal, um momento de celebração, mas mesmo você celebrando, abastecendo o seu carro, em vez de celebrando, tipo, no hotel, saca? Ninguém vai celebrar esse ponto. É um ponto meio estranho para celebrar, mas naturalmente é uma validação que está no caminho certo. Mas, cara, dito isso, estamos sempre cabeça aberta para a melhor estratégia, parceria, investimento, captação, para a gente vai mais longe. E o tipo de problema que vocês resolvem nessa estrutura aqui para a América Latina é diferente do problema que um para-americano, por exemplo, resolve para Estados Unidos? Igual. É igual. Lembra, são 3 dólares. Mais eficiência na operação e, naturalmente, mais visibilidade disso. Menos custo na operação e mais segurança para o motorista. Então, cada vez mais isso sendo importante por causa de ESG e seguro, esse tipo de coisa. Nos Estados Unidos é igual. São as mesmas dores. Naturalmente vai ter várias particularidades dentro do Brasil que não tem nos Estados Unidos. Mas as dores principais são iguais e mesmo como eles são iguais para todos os países de América Latina. A gente guarda geralmente o último bloco para algumas perguntas um pouco mais filosóficas ou até pessoais, né, do track, da história, né? Qual foi sua bagagem? De onde, antes da Coble, de onde você veio para chegar a ter essa ideia? Claro. Eu fiz uma única outra coisa na minha carreira. Foi na faculdade eu abri uma startup. Isso foi em 2006. Então foi bem antes ainda nos Estados Unidos, viram muito hype startups, esse tipo de coisa. Eu fiz essa startup porque eu não sabia muito bem o que eu queria fazer com a minha vida. Eu estudei matemática, então eu não tinha noção de mundo fora da área acadêmica. Eu resolvi abrir uma financeira de veículos. E muitos altos e baixos durante esses 18 anos de gestão dessa empresa, mas hoje em dia a empresa é o 12º maior financeiro independente de veículos nos Estados Unidos, ou seja, não parte de uma fábrica, não parte de uma financeira. E na verdade foi essa empresa, ainda sou sócio, um board member nessa empresa, mas foi nessa empresa que me deu todos os insumos para começar a Coble, porque naturalmente toca carro. Um terço dos nossos empréstimos são para frotas, tipo empresas pequenas, e já tivemos uma experiência de trabalhar com rastreamento, esse tipo de coisa. Então, quando eu fiz meu MBA na Harvard faz 10 anos, foi quando o real, o dólar estava empatado, etc. Então, eu olhei muito forte no Brasil, me animei tanto que eu tinha essa visão que a IoT vai ser alguma coisa necessária para o mundo funcionar no futuro. Eu vi essa grande oportunidade para ser o líder em termos de produto dentro do segmento. Então foi bastante isso, foi a primeira experiência que me levou para essa segunda. Você veio para o Brasil já por causa da Coble? Eu vim só por causa da Coble. Muito interessante, história muito bacana. Bacana. E hoje você continua atuando na financeira ou só entre aspas, né? Ou fica apenas no board? Apenas no board. Não, meu dia a dia, cara, eu moro aqui, meu dia a dia fica 100% aqui na Coble. Muito bem. Parker, uma história interessantíssima, um business incrível. Queria
primeiramente dar os parabéns, né, por essa história. Obrigado, vem. E agradecer pela sua participação também. Obrigado. Foi um prazer ficar aqui com você, cara. Eu espero que a gente possa fazer novas rodadas e que essa porta fique aberta para a gente continuar trocando ideias, fazendo esse bate-papo. O pessoal aqui mandando também parabéns para o Parker, elogiando muito o seu português, inclusive. Obrigado. Pouquíssimos falhas, cara. Foi um sucesso. Foi maravilhoso. Pessoal, muito obrigado a você também pela sua audiência, por estar aqui conosco, pelo seu comentário, suas perguntas e pelo seu sempre muito bem-vindo like. Agora a gente vai ficando por aqui com o dinheiro, vai deixando espaço para o Top News, fechamento de mercado, com a participação da Débora Oliveira e do nosso querido Gabriel Monteiro. Amanhã nós estamos de volta com mais Você com Dinheiro, 2W Energia, falando um pouco sobre a experiência, tanto do setor dela, quanto a experiência de ir buscar a abertura de capital, voltar, cancelar IPO, como é que foi isso, por que esse movimento e quando é o momento de ir de fato ao mercado. Forte abraço a vocês, pessoal, e até amanhã. Amanhã nós estamos de volta com mais Você com Dinheiro. Até lá! Entendemos completamente os sistemas, tecnologia e infraestrutura necessários para criar o ambiente de negociação ideal para os nossos clientes. E o Trader Active conta com vantagens que fazem toda a diferença